assunto é o Rio Branco e essa novidade, né, que a gente começou a falar ontem aqui no programa e agora o Pierre está por aqui. E eu até ontem falei, socorro, doutor Maurício Vitor, para explicar para a gente melhor tudo isso, né? Pierre, boa tarde ao doutor Maurício Vitor. Boa tarde, Tony. Boa tarde também ao doutor. E, é claro, boa tarde a todo mundo que está em casa acompanhando Voz do Litoral. Ninguém melhor do que uma pessoa que entende tudo e mais um pouco, não só do direito do consumidor, mas também quando envolve esportes, quando envolve direito esportivo. O doutor Maurício Vitor vai conversar com a gente aqui no Voz do Litoral para explicar por que, após embargos apresentados pela Prefeitura de Paranaguá, leilão da Estradinha pode ser cancelado. Quem vai trazer todos os detalhes sobre isso, então, é o doutor Maurício Vitor. Vamos conversar com ele. E tem também uma reportagem sobre o assunto, né? Temos uma reportagem sobre esse assunto que vai rodar agora. Então, vamos acompanhar a primeira reportagem e logo na sequência eu converso com o doutor Maurício Vitor. O imbróglio envolvendo o maior patrimônio físico do Rio Branco Esporte Clube tem agora uma nova fase. O imóvel de 2.189 metros de área quadrada construída, o estádio Nelson Medrado Dias, a Estradinha, está a leilão devido às dívidas trabalhistas. No entanto, uma ação proposta pela Prefeitura Municipal pode dar início a um novo capítulo nessa história. Em uma análise dos autos, foi verificado que o imóvel em discussão foi doado pelo município ao clube há muitos anos e que tinha uma destinação específica. Caso isso não fosse cumprido, o terreno voltaria a ser do município. Entramos na justiça porque o campo foi doado em 4 de abril de 1925, né, pelo prefeito então da época, e dizendo que ali era para a prática esportiva. Então, com muita responsabilidade da gestão, né, nós entramos na justiça para reverter aquilo que é do município. O recurso protocolado teve parecer positivo. Dessa forma, com a liminar deferida pela juíza Anelore Coelho do Tribunal Regional do Trabalho nesta segunda-feira, a expectativa é que, em breve, a Casa do Leão da Estradinha retorne às suas funções no meio esportivo. A gente espera que tenha um desfecho bom para o município, né, bom para os amantes do esporte, bom para aqueles que sempre acompanharam a história do Rio Branco, da camisa vermelha e branca, dos jogos na Estradinha, da alegria do povo. Então, fui justamente pensando nisso, né? E também, como eu falei, o dever de qualquer gestão pública é adquirir aquilo que é do município e por isso nós fizemos. É bem provável que uma decisão sobre esse assunto aconteça somente no próximo ano. E quando eu falo decisão sobre o assunto, é claro, eu me refiro ao estádio Nelson Medrado Dias. Vou conversar então agora com o doutor Maurício Vitor, que vai explicar para o pessoal de casa, que vai explicar para todos nós a importância desse fato novo, doutor, e de que forma isso acaba então influenciando nesse debate jurídico acerca do leilão da Estradinha. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Voz do Litoral. Boa tarde, Pierre, boa tarde, Tony, boa tarde a toda a equipe e boa tarde aos nossos telespectadores. Um prazer poder estar aqui e, de algum modo, colaborar aí para a gente ir esclarecendo os fatos, né? Temos diante de nós, Pierre, uma novidade alvissareira àqueles que prezam pelo campo do Rio Branco e pelo esporte do futebol em Paranaguá. Nota-se que a prefeitura, num trabalho de pesquisa, encontrou aí elementos fortes para tentar impedir, e bem possível que consiga o seu intento, o leilão desta área e a entrega para a exploração de uma atividade comercial. Isso porque o município conseguiu, revolvendo documentos, verificar a origem da doação do imóvel. E a doação do imóvel foi feita de forma condicional. Isso consta de decretos, de lei municipal, e não foi transferida essa condição para a matrícula. Então, na matrícula do imóvel, quando houve a penhora pela Justiça do Trabalho em razão de dívida inadimplida, dívida não paga, o Rio Branco fez há algum tempo um acordo judicial para pagamento de dívidas trabalhistas em 36 parcelas,
e a garantia dessa dívida era o imóvel, o estádio, a área do estádio. E a partir da 9ª parcela não foi pago, o que permitia então aos credores, ou seja, os reclamantes, os ex-jogadores, ex-funcionários do clube, executar essa dívida e ter o estádio como garantia, e isso foi levado a penhora e mais recentemente a leilão. Com a pesquisa da prefeitura, e a comprovar-se, e não tenho dúvidas de que isso irá se comprovar, que os documentos que a prefeitura trouxe aos autos demonstram que aquela área foi doada ao Rio Branco Esporte Clube sob condição. A condição de ali ser uma praça desportiva para a prática do futebol, para o entretenimento da população. Então, se a condição era essa, não pode agora o imóvel ser arrematado em leilão para outro uso, de modo que prejudica sensivelmente, né, o leilão, senão, inclusive, pode levá-lo à completa anulação mediante a instrução do processo. O que acontece agora, Pierre? A juíza deu a liminar que garante que o bem não será expropriado antes da instrução processual dos embargos de terceiro opostos pelo município. Embargos de terceiro é um instrumento jurídico que um terceiro, que não é nem o credor nem o devedor, possa opor óbice, opor algum motivo para aquele bem não ser penhorado. E, neste caso, o município apresentou um óbice bastante robusto, que é a razão da doação. A doação seria para a constituição de uma praça desportiva para a prática de futebol. Se isso não se concretiza mais com a penhora e o possível e efetivo leilão, ele não pode ser utilizado para outros fins, com o que, eu não tenho a menor dúvida, deixa de haver o interesse por qualquer arrematante e, com isso, o bem pode permanecer com o Rio Branco ou o município reavê-lo em razão de ali não estar sendo utilizado para o fim que foi dado na doação. O estranho nisso, Pierre, é que a matrícula não tenha registrado esse fato, a condição ou encargo quando da doação. Porque se já houvesse lá na matrícula esse registro, não teria sequer havido a penhora e o eventual leilão. O município, embora tenha feito só agora, mas deve ter feito um bom trabalho de pesquisa para evitar esta perda para os munícipes. Por quê? Porque o Rio Branco é um patrimônio da cidade. Não é uma questão de uma simples equipe de futebol, é a representação de Paranaguá e do litoral no futebol paranaense. E isso, além de entretenimento, traz cultura, projeção e uma série de outros fatores importantes para a cidade. Doutor, o fato da matrícula não conter essa condicionante para a cessão do terreno pode fazer com que o clube recorra dessa suspensão, então, do leilão da Estradinha? Então, eu não sei o clube, né? Porque o clube, me parece, não ter interesse em ver o seu bem penhorado. Ele deveria, pelo menos, buscar outras formas de saldar o seu débito, né? Mas o comprador ou possíveis compradores, esse sim, e inclusive a juíza determina nos autos que se habilitem nesses embargos de terceiro todos os interessados, né? Ou seja, o arrematante em especial, para contestar os argumentos do município. Eu acho muito difícil uma contestação sobre documentos trazidos pelo poder público, né, dos seus arquivos que demonstram que a doação se deu sob condição. Então, mesmo que se conteste, a possibilidade de reversão dessa liminar é muito pequena. Ou seja, o mais provável é que no mérito, na decisão de mérito final desse processo, a tese da prefeitura, do município, seja vencedora e o imóvel realmente não vá a leilão para fins que não sejam da constituição de uma praça desportiva e de entretenimento para a população.
Doutor, Rio Branco é a terceira equipe mais antiga do estado do Paraná. Por muito tempo permaneceu na primeira divisão do futebol paranaense, a elite do estado. Por muito tempo também disputou competições até mesmo regionais, competições nacionais. Recentemente participou do Campeonato Brasileiro Série D. Ou seja, é de fato uma bandeira do esporte do litoral do estado no mais alto nível, que é o nível profissional. Você acredita que essa decisão acaba sendo uma vitória dos torcedores do Rio Branco, uma vitória do esporte aqui no litoral paranaense? Pierre, eu penso que sim, por tudo isso que você mencionou, pelo que representa um clube de futebol num país como o Brasil para uma cidade e região. O brasileiro é um apaixonado por futebol, é da cultura do brasileiro. E da cultura do Parnanguara e do litorâneo acompanhar o Rio Branco. O único clube que restou na cidade de Paranaguá, que chegou a ter 2 equipes, né? E com boa projeção, mas o Rio Branco conseguiu se manter e, como você disse, por muitos anos disputar a Série A da Paranaense e disputar outros torneios nacionais, inclusive. Então, ela traz isso não só o entretenimento, o esporte e a cultura, mas a projeção do nome da cidade, a lembrança do nome da cidade e, com isso, turismo, né? E um status para o município. Se o terreno está doado para esta finalidade, ele deve ser mantido. Eu ouvi um pouco na cidade algumas queixas que diziam que o empreendimento comercial pode gerar emprego e renda, né? Não se esqueçam que o Rio Branco também gera emprego e renda. E o empreendimento comercial, ele pode se constituir em qualquer outro local, não necessariamente somente naquele. Depende, obviamente, do interesse do investidor. Quando a gente está falando de tradição e de uma tradição centenária, é preciso ter alguns cuidados e é de se louvar que dentro do município encontrem-se pessoas abnegadas que tenham feito pesquisas para trazer aí um alento e uma possibilidade de que uma perda para o esporte de todo o litoral não ocorra. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação. Foi uma conversa importante para toda a torcida alvirrubra, uma conversa que esclarece vários pontos e eu tenho certeza que os torcedores certamente estão satisfeitos com essa decisão e também com essa conversa, tendo ainda maior agora o conhecimento maior sobre esse assunto. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Obrigado a você, obrigado ao Tony, obrigado à equipe, obrigado aos telespectadores. E vamos torcer sim para um final feliz aí, que o Rio Branco consiga arrumar meios de saldar o seu débito, que o investidor encontre uma área adequada para fazer o empreendimento que ele deseja e que o nosso futebol esteja preservado na tradicional estradinha, onde o Rio Branco certamente fará seus futuros jogos e poderá ascender novamente à primeira divisão do Campeonato Paranaense. Boa tarde. Essa é a torcida de todos. Eu conversei com o Dr. Maurício Vitor sobre essa mais nova decisão judicial que suspende, então, o leilão do estádio Nelson Medrado Dias. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta do intervalo, o Tony traz mais informações ao vivo aqui no Voz do Litoral.